aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que tem como título: Sementes são dadas por Deus para serem semeadas. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua com segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permaneça para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual que por intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aleluia! Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, uma das promessas claras na Bíblia é a prosperidade financeira dos filhos de Deus. Ele quer abençoar, multiplicar as nossas finanças. Entretanto, precisamos compreender os princípios da palavra do Senhor para termos uma vida próspera. Temos que orar com relação a isso. Também temos que ter ação ou tomar algumas atitudes. Para isso eu quero estudar com você 6 versículos e aprender com Paulo. O primeiro: Deus é o dono de tudo e devemos depender dele. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. A Bíblia diz que é Deus que nos dá semente e pão. Sem a sua bênção não teríamos nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Lá em Ageu capítulo 2, verso 8. A ele pertence a terra e tudo o que nela tem, até mesmo a nossa vida. 1 Coríntios 10, 26. Quem não compreende esses princípios comete erros terríveis. Pensa que o seu trabalho é suficiente para trazer prosperidade. Pensa que faz um favor a Deus quando oferta e pode até fazer das riquezas o seu próprio mamon. Mateus 26, 21. Se o coração da pessoa está nas riquezas material, ela se esquece que a riqueza maior está naquele que é o dono de tudo. Deus supre o nosso bem-estar dos seus filhos. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. O texto bíblico diz que Deus nos dá pão para alimento. Isso significa que Ele se preocupa em suprir cada uma das nossas necessidades. Devemos desfrutar da sua bênção. Não precisamos ficar ansiosos, porque Ele cuida de nós. E nesse cuidado quer suprir todas as nossas carências: alimentos, moradia, educação, entretenimento, vestimenta. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 30 e Filipenses 4, 19. Deus supre nossas necessidades, não os nossos caprichos. Uma parte do que Deus nos dá é semente. Não deve ser comida. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, Paulo diz que, além de nos dar o pão para o alimento, Deus nos dá semente para semear. Aqui está o segredo da prosperidade. Prosperar é crescer naquilo que se tem. Uma parte do que Deus nos dá são sementes. Se comemos as sementes, não teremos o que semear e, consequentemente, não iremos colher amanhã. Portanto, temos que identificar o que é semente e semear. As primícias são sementes. As primícias
são a primeira parte da nossa colheita, uma oferta que tiramos antes de tudo. Assim que recebemos alguns recursos, elas são santas ao Senhor, ou seja, se usarmos, estaremos roubando a Deus, pois dele sempre é a primeira parte. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz: honra o Senhor com teus bens e com as tuas primícias de tua renda. Veja, Gênesis capítulo 4, verso 3 e 5. O primeiro é o melhor. Os dízimos são sementes. A Bíblia nos ensina que os dízimos, 10% de tudo que ganhamos, também são do Senhor. Não podemos usar para nós, sob pena de estarmos roubando. A infidelidade nessa área abre porta para espíritos devoradores, ou seja, se não damos ao Senhor, o inimigo tem legalidade de pegar. Se não damos a Deus, teremos gastos que não esperamos. Uma coisa que acontece fora do nosso orçamento impede a nossa prosperidade em Deus. Veja, Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10. As ofertas são sementes. Além da semeadura das primícias e dízimo, o que são previamente requeridos pela palavra de Deus, há uma parte dos recursos que ganhamos que também são sementes. As ofertas voluntárias, aquelas que estão designadas na Bíblia. Mas o que você espera que semeamos na sua obra e na vida das pessoas? Como identificar essa semente, pastor? Orando sempre a Deus, consultando sobre o que Ele quer que ofertemos em cada oportunidade, ou seja, conforme a necessidade do reino. A fidelidade na semeadura abre portas para a prosperidade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem come a semente, empobrecerá. É uma lei espiritual e não será revogada. Se quisermos andar na bênção, precisamos dar. O homem fiel de Deus dá mais e mais, com o propósito que o homem seja generoso. Em Provérbio, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 11, Paulo diz que Deus quer nos enriquecer em tudo, espiritualmente, nas finanças, na saúde, na família. O mundo pode enriquecer o homem de um lado, mas saqueia do outro. Para vivermos na prosperidade de Deus, precisamos entender: Ele nos enriquece para toda generosidade, ou seja, Ele nos dá para que sejamos cada vez mais mãos abertas. O que nós podemos concluir, pastor? Algumas pessoas não gostam quando falamos desse assunto, finanças, mas Deus exige que de nós uma semeadura. Foi o primeiro a ofertar para nos salvar. Ele deu o melhor que tinha, Jesus, seu único filho. Se você ainda não aceitou essa oferta de Deus para a sua salvação, é momento hoje, onde você retribui a entrega. Ele é o melhor que você tem na sua vida. E dar as primícias, dízimos e ofertas é a ação que você faz para demonstrar a gratidão ao Senhor. Por isso eu quero orar por você, porque eu creio que o Senhor quer te prosperar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, para que nós sejamos cada dia mais fiéis ao Senhor. Livra-nos da avareza, livra-nos da pobreza, livra-nos da miséria, que sejamos, ó Deus, ofertantes, dizimistas na casa do Senhor, que nós possamos prosperar cada dia mais, que nós possamos ter um coração generoso como o Senhor. A tua palavra diz que o favor pode ser multiplicado sobre nós. Multiplica, Pai, o favor, multiplica a sabedoria, que como igreja do Senhor possamos prosperar mais e mais, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.